Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo que para mim foi assim de valor, né? Inexplicável, de algo que há alguns anos eu vi as pessoas contar essas histórias e antes de conhecer o Carlos, eu não dava muito valor a essa história. Eu ouvia, gostava de ouvir, mas eu não levava isso muito a sério, porque minha vida inteira foi de ouvir histórias que hoje, para mim, elas são verdadeiras, porque são de pessoas idôneas e checadas pela essa pessoa que todos conhecemos como, né, o Carlos Henrique, outros conhecem como o Capitão Henrique, mas esse ser maravilhoso aí que, para mim, é um dos homens que mais pautado em verdade e exemplo, para mim, é ele. Então, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, é um problema de cada um. Eu tô andando e lixando pelo que as pessoas pensam ou acham sobre mim ou daquilo que falo. Tô nem aí, certo? Mas para alguns, né, para alguns que me respeitam, que sabem de quem sou, eu quero contar essa história que para mim é a mais verdadeira que eu vi e tenho provas disso. Morou aqui em Goiânia, Goiás, uma pessoa, o Walter Prado, e ele chegou a morar dentro da minha casa por 90 dias. Eu conheço ele daqui, tá? Tem alguns anos. Tem mais de 10 anos que eu o conheço. Como eu viajo o Brasil inteiro, em algumas partes, eu ouço histórias diferentes, não é que eu saio procurando. Inclusive essa que eu estou contando para vocês, não foi que eu procurei não, tá? A pessoa chegou até a mim e sabe como que é a minha vida de mais de 4 anos para cá. Então ela, ó, pra você gostar desse assunto, tô levando isso até você. Foi assim que aconteceu, viu, gente? Então vamos lá. Walter Prado me procurou há mais ou menos quase uma semana atrás. Olha para você ver a coisa incrível que bate com aquilo que o Carlos tem falado para nós. E olha que ele assim, o Carlos sabe que ele existe, mas ele não tem assim conhecimento de quase nada sobre o Carlos. Não tem. Apesar que eu já pedi ele, mas ele é um cara meio incrustado, assim, meio cristão, entendeu? Então nós temos que ir devagar com ele. Então veja só, o que ele me contou, de uma história mais pura e real que você possa imaginar. Então, o que eu vou falar para vocês é só um pouco, para dar um aperitivo para vocês, da tamanha história que eu vou colher, né? Esperar passar esse final de ano, essa mentira do coronavírus aí, né? Etc. Porque esse caso é em Rondônia. E esse acontecimento é numa aldeia indígena, tá? Então ele me procurou e disse: Batista, eu tenho um assunto aqui que você gosta de saber. Eu fui lá e eu conversei com o João Bravo. O João Bravo é um índio que está com quase 80 anos de idade. E aí o Walter, ele saiu daqui de Goiás e foi se aventurar em mexer com prospecção e garimpagem de ouro e diamante. E nessa aldeia indígena, né, lá, ali fica antes, uns mais ou menos 60 a 70 quilômetros de Cacoal, existe Pimenta Bueno. Então, um pouco à frente de Pimenta Bueno, um pouco à direita, na BR, no sentido a Cacoal, né, a gente entra para uma outra cidadezinha que eu me esqueci o nome aqui, mas, inclusive eu tive lá, tá? Eu tive lá. E aí dá acesso a essa aldeia. E lá nessa aldeia, o pessoal garimpa muito diamante, mais diamante do que ouro, mas tem um pouquinho de ouro. Mas o forte lá é diamante. Então, lá esse índio, ele é o mais conhecido, João Bravo. Então esse índio, o que é que acontece? Esse pessoal garimpando muito lá na beira do rio, desse rio que passa dentro da aldeia, né? Aí o que que esse índio contou para o Walter? Contou que lá existe uma região, um desacampado, né, um lugar assim onde quase não tem mato alto, e que lá no pé de uma serra, os índios proíbem, todos não vão de maneira nenhuma, porque lá tem uns homens largatos. Veja só, gente, como é que é essa história. É impressionante essa história, tá? Hiperreal. Existem os homens largados, né? Não deu tamanho,
Mas diz que é homem, já fala que homem, então é para tamanho de homem, né? Para maior, né? Podemos imaginar assim. Então, o detalhe que ele deu muito interessante, que os homens são esverdeados, têm escama e brilham. E tem umas armas que matam o ser humano. O ser humano não pode ir lá, porque esses homens também têm um escudo que reflete, parece o escudo de alumínio. Diz que brilha muito, parece alumínio polido. Então esses homens têm esse escudo e tem umas armas que nós humanos não temos. Então é estreitamente proibido chegar até lá no pé de um morro, né, onde tem um desacampado. Desacampado onde não tem quase mato nenhum, vocês entenderam bem como significa isso? Então essa história é 100% real. E aí o Walter ficou de voltar lá, mas esperar passar esse final de ano, essas coisas todas que vocês sabem por aí, para poder reingressar lá, porque há pouco tempo a Polícia Federal, né, foi lá, queimou máquina, né, queimou PC, queimou tratores, queimou caminhões, fez um rio lá para tirar os garimpeiros dessa aldeia indígena, tá? Você entendeu? Então esse fato acontecido é dentro da aldeia indígena, mas a área é gigantesca, são quilômetros e quilômetros quadrados, gente. Tem lugar lá que eu falo para vocês, que dá de 80 a 100 quilômetros quadrados de área indígena, tá? Porque eu tive lá. Então, lá no Rio, para vocês saberem a localização, vocês podem olhar no mapa, no Google aí, o Google Maps, o Google Earth, qualquer um desses, vocês vão ver lá, pesquisem aí, tá? Aldeia indígena, Rio Roosevelt, não sei nem falar inglês direito, Rio Roosevelt, entendeu? Então é lá dentro da aldeia, vocês vão ver que pelo Google vai marcar aí, tá contando da aldeia, né, o Rio Roosevelt. Então, eu sei da história desse índio há mais ou menos uns mais de 12 anos atrás, que eu pareci, de outro cara que já pesquisou o minério junto comigo, né, o Zé Chapéu Preto, que das Pilha dava ele também de fazendeiro. Então são pessoas que, se não morreu, se eu tivesse condições de encontrá-las de novo, conhece cada história de você romper o cabelo até de quem é careca, sem brincadeira. Estou falando assim meio com, certo? É incrível as histórias que esses homens passou pesquisando minério por esse Brasil, e eu tive o prazer de conhecer alguma delas, e a gente vai checar. Essa aqui que eu estou falando para vocês, que eu vou buscar, que eu vou colher, mas é só para o ano que vem, não tem jeito, porque agora por causa dessas festividades. Então esses homens largados, nada mais é, comprovadamente, checado com pessoas que conhecem, com pessoa idônea, que é o nosso irmão Carlos Henrique, né? Que é o seguinte, que são reptilianos, tá bom? Então lá deve ter alguma cidadela deles, sei lá, ou algum laboratório deles, não sei o que é. Essa informação ainda não tenho, mas eu tenho e garanto a vocês, em toda a verdade possível, que são reptilianos, são largatos humanoide, que tem lá, estão armados com tecnologia deles, que os índios têm medo demais, E eles comentaram isso para o Walter, porque o Walter queria pesquisar, e precisar caçar alguma coisa para diamante ou de ouro, que o Walter já garimpou lá. Então os índios falaram, nós não vamos, é proibido, não pode chegar lá, esses homens estão armados e eles matam a gente, e as armas deles não é arma humana. Então, vocês entenderam, gente? E o que o Carlos fala sobre os reptilianos, sobre lá a serpente, sobre aquele outro assunto também verdadeiro, daqueles seres lá que estão intraterreno. Então são coisas que batem, são reais, todas elas, com pouco de informação que tenho, não tenho tantas condições assim, que muitos sabem dessa verdade, mas eu fui atrás, e são pessoas reais, que não precisam contar história para alegar ninguém. Inclusive, quando me passaram todas essas histórias deles, vivida por alguns, eles não contou isso para que fosse me divulgar para ninguém não, gente. Nem o Walter não pediu para me passar isso para ninguém. Ele não pediu para que eu passasse, ele não recomendou que eu falasse com ninguém. Ele contou isso para mim, livre, espontaneamente, né? E eu achei muito interessante. E quem gosta de ouvir histórias verdadeiras, casos
que ninguém explicou para vocês tão bem quanto o Arx, nosso irmão, conta. Essa é uma delas. E eu vou te falar, eu vou atrás dessa história por completa, vou gravar para vocês. Eu não tenho nenhum profissionalismo, mas tenho boa vontade, que é o mais interessante. E vou enviar para o Carlos e ele envia para vocês, porque eu não consigo nem enviar isso pelo WhatsApp direito aqui, porque eu não sei mexer com isso, né? Então o mínimo que eu puder fazer é buscar as informações. Estou com outra história que vocês vão adorar, verdadeira, que eu estou indo participar em janeiro, antes de um curso que eu vou fazer no Rio de Janeiro, que alguns já sabem. Eu estou indo na divisa do Brasil com Paraguai e Argentina. Vou pôr incursão, que nossos irmãos sabem disso, né? Que eu chamo de irmão, e respeito, não crença, tá? Vai ter algum idiota aí que vai falar, menino, que ele falando de crença. Larga de ser tapados. A questão de irmão é irmão humano. Eu posso chamar qualquer um de vocês de irmão, porque é consideração, não é crença. Abra a mente e larga de ser tapado. Então é o seguinte, quando eu falo isso, tá? Senão daqui a pouco tem algum imbecil aí que vai começar a falar isso de novo, né? Você está entendendo? Então é o seguinte, que a minha tolerância é zero para idiotice. Então é o seguinte, até eu sou burro, levo lapada, por que eu não vou dar lapada em quem me ouve também? Então ouve quem quer. Então é o seguinte, eu estou indo, tem coisas interessantes, verdadeiras, desse lugar que eu vou lá, tem coisas absurdas, tá? Pessoas entram até numa certa parte da caverna lá, acontecem umas coisas loucas lá, que eu não sei nem te explicar, os homens morrem de medo, mas eu tenho autorização do Arx para ir, para poder fazer o que eu vou fazer, um trabalho com o pessoal lá de prospecção mineral, onde o dono da fazenda está nos esperando. O local é vigiado dia e noite com gente armada até os dentes, tipo a fazenda dele, porque e lá acontecem coisas absurdas, mas eu estou preparado, tá? Ele me deu o preparamento. Então, quem gosta de mim e me conhece, e gosta dele de verdade também conhece, sabe que estamos preparados. Então, vai ser legal. Eu vou gravar algumas coisas legais para vocês também. Olha, legal assim, de ver falar, né? De estar lá é uma outra emoção, segura coração. Então essa de Rondônia também é um fato muito assim gratificante me saber, e eu vou colher ela por completo para vocês. Eu tenho o prazer em contar para alguns que vão saber aí, né, que vão respeitar isso, que tudo que o Carlos tem falado, as coisas, né, cedo ou mais tarde elas estão acontecendo e aconteceu. Quero aproveitar o gancho aqui também, dizer para vocês, para alguns que estão mais a fio comigo, que conversam sempre comigo, eu quero dedicar também, falar outra coisa, aproveitar nesse mesmo áudio, gente, desse assunto. Outro presente que eu ganhei agora, inexplicavelmente, vocês lembram aí que ele gravou naquele áudio falando sobre o meu filho lá de Londres, né? Tá bom. Ele não falou, não deu 3 dias. Que ele viu, né, o que aconteceu, meu menino tinha sumido, etc. Acredite sem que quem quiser. Meu filho já está aqui, chegou sem eu ver nem saber, só o Carlos sabia, porque ele vê tudo. E foi uma surpresa que eu quase desmaiei. Eu estava lá num departamento aí do governo aí que eu vou, né, tô reintegrando aí, que ele sabe disso, e não quero dar detalhe aqui porque eu não posso. E aí é o seguinte, quando a filha chegou lá, rapaz, mas eu quase perdi o fôlego, porque para mim foi um presente que a grande arquiteta, os arquitetos tudo, e com só da atenção dele querer me ajudar, tipo assim, não deu 3 dias, meu menino chegou aqui sem eu nem saber, rapaz. Você entendeu? Pensa no presente. E a vacina obrigatória lá ia começar na segunda-feira que passou agora. Então não tomou a vacina, chegou da maneira que tinha que chegar, como eu pedi para eles, e como eu pedi para o Carlos. Gente, são assuntos bons, assuntos reais, e já dando testemunho da minha vida, de que aconteceu de novo, mais um grande presente. Olha, eu só tenho a agradecer, um abraço aí para cada um de vocês que vão perder um pouquinho de tempo de ouvir essa conversinha. Para uns vai ser conversa para boi dormir, para outros vai ser válida. Um abraço aí,
Quem quiser, quem não quiser, problema seu. Fui. Como eu havia falado para vocês, assim que o desenho, né, estivesse pronto, eu retornaria num áudio, se caso fosse necessário, para tratar do assunto, né? Hoje, dia 18 de dezembro de 2020, eu gravo esse áudio, agora são 19 horas e 10 minutos. Como sempre, eu gosto de colocar uma música de fundo, como todo mundo já sabe, né? Devido à frequência de vozes que eu escuto, né, na minha cabeça desde setembro de 2007. Porque foi a partir de setembro de 2007 que eu comecei a ter essas percepções e ouvia, né, as pessoas no mundo inteiro como ouço até nos dias atuais. Antes de mais nada, né, antes de iniciar esse áudio aqui para vocês, eu venho aqui afirmar que você não deve sequer acreditar numa vírgula daquilo que eu falo. Leve os meus áudios como história, escrita com E e não com H, como divertição para a sua vida, ou seja lá o que você bem entender. Porque é difícil para uma pessoa que está do outro lado me ouvindo ter dificuldade, né, de compreender essas coisas, porque se trata de uma experiência pessoal. E eu decidi em 2011, 2014, quando eu fui mais veemente, né, naquilo que eu queria, na decisão de um dia, né, poder falar essas coisas que eu vivi, vivo e continuarei vivendo na presença deles. Então, quem gosta de ouvir, que ouça, né? Quem gosta de levar na diversão, que leve. Isso aí é um problema pessoal de cada um. Em relação a mim, não vai mudar em nada, né? Então, agora que o nosso desenhista do grupo está mais descansado, ele vai poder estar fazendo aí os desenhos que estão atrasados e que eu tenho para mostrar para vocês, né? Até que, por definitivo, o nosso site vá para o ar, não é verdade? E como todo mundo já sabe aí, o Eli sempre gostou de mexer com prospecção de pedras minerais, né? Ouro, diamante, essas coisas aí que é produzida pela própria terra, né? Então ele conheceu muito mateiro, conheceu muito ourives, conheceu muitas pessoas aí ligadas ao seringal também, né? Daquela região norte do país. Então, com a experiência de vida do Eli, com a amizade, né, que ele formou ao longo aí do período que ele nos narra, não estou aqui afirmando e nem dizendo que é verdade, né? Mas o que ele nos diz é que ele tem muitos amigos, tanto que o Edson, que me recebeu lá na casa do pai dele, é testemunha que na hora que o Eli estava conversando com a gente, ele recebeu ligação de uma pessoa que há um tempo atrás contou uma história para o Eli Batista, né? Então, assim, da mesma forma que cada um acorda a hora que quiser, dorme a hora que quiser, não vou dizer que todos podem ir aonde quiser, porque aí não estaria sendo verdadeiro, mas como cada um tem ali a sua independência, né, parcial, o Eli, ele tem mostrado o interesse aí de poder divulgar. E apesar de ter a responsabilidade de exercer a supervisão do mundo,
Isso não significa que eu sou obrigado, né, a saber de todas as coisas que estão acontecendo. Então as pessoas na vida, elas falam o que quer, né? Ouve quem quer, fala quem quer, na verdade. Por isso que nós temos opções de ir por outros caminhos. Então, nem tudo que alguém me disser que é verdade, eu vou ali e vou acreditar naquilo, né? Diferentemente de você que me ouve, que não tem a condição de saber se de fato eu sou um contactado ou não, porque você não esteve comigo, você não mora comigo, né? Mas eu ouço todo mundo, né? Cada um contando aí, às vezes, a sua experiência. E se você disser para mim que você rolou da cama e saiu voando, quem sou eu para dizer que você é mentiroso, né? Porque você não precisa me provar que você voou ou não. O meu ponto de vista, a sua condição de contar, de falar, de narrar, fica a cargo de você, né? Se eu tomei o tempo de ouvir, a responsabilidade da frustração, ela é só minha. Ela não tem que ser compartilhada. Não é verdade? Então, volta e meia eu tenho pedido, né, ao Eli Batista para poder lembrar ou ir atrás de pessoas que têm, né, histórias de vida, vivência no meio da floresta, pessoas que tiveram aí as suas experiências ao longo da vida, na mineração, na busca pelo ouro, pelo diamante, pela safira, esmeralda, né? Até amizade aí entre os seringueiros aí. Então, essas pessoas que vivem no mato, que às vezes fica ausente da família para poder trazer um pouco de dignidade para casa, que são verdadeiros, né, trabalhadores que estão ali lavrando na terra, essas pessoas têm aí as suas experiências individuais, né? E o Eli, ele gosta muito de ouvir essas histórias. E ele gosta de compartilhar comigo. E às vezes, alguns de vocês aqui da lista de transmissão pedem, né, para que o Eli conte mais histórias. Então eu mando mensagem para ele e ali ele vai atrás dessas pessoas, né? E ele trouxe essa história para todos vocês que ouviu o áudio dele aí, ele mesmo gravando. Jamais, de maneira alguma, eu faria esse áudio se isso não fosse verdade, né? Eu tenho os meus meios de saber e não preciso 24 horas usar nenhuma habilidade minha para isso. Dioturnamente, seja lá um homem ou uma mulher do espaço, vem ao meu encontro para me energizar dioturnamente, a cada ciclo de 24 horas, às vezes chegando também até 76 horas, né? E aí quando chega a 76 horas, é muito duro, até para mim conseguir respirar o oxigênio aqui desse planeta, uma vez que sou alterado geneticamente. E no dia que o Eli gravou esse áudio para vocês, porque eu pedi que ele fizesse isso, porque ele tinha me reportado a mesma história, eu sabia que aquilo ali não se tratava de história nem ilusão, e sim de uma verdade, né? Como todos vocês aí já sabem, eu já participei de trocentas reuniões, já vi coisas extraordinárias, como também já vi muitas coisas feias por aí. E por mais que eu tenha ali a intimidade com a consciência do planeta, eu não sei tudo. E até 2036 eu ainda não vou saber tudo. Eu procuro também não saber, né? Porque é melhor colocar a cabeça no travesseiro e cochilar do que olhar para o teto e tentar dormir assustado. Então, aquilo que é
do interesse da consciência do planeta e aquilo que é do interesse dessas pessoas do espaço ligadas à primogenitude ou não me traz ao conhecimento, é de livre e espontânea vontade deles. Eu não peço a eles absolutamente nada, né? E nessas visitas dioturnas que eu tenho ao longo aí desses 13 anos, após a modificação genética e a modificação na minha matriz divina, toda vez que um homem ou uma mulher do espaço vem a mim, nós conversamos de forma natural, né? Se na hora da visita eu estiver tomando o meu café da tarde, meu café da manhã, ou estiver jantando, eu peço para que essas pessoas se sentem à mesa. E elas se sentam. Então só quem é da minha convivência, como minha mãe, minha madrinha, que também chamo de mãe, meu padrinho, né? As minhas irmãs, meus irmãos, porque eu tenho várias irmãs e um irmão por parte de pai, um irmão e uma irmã por parte de mãe, como eu já narrei também para vocês. Então quando eu estou lá em Patos de Minas ou em Juiz de Fora, quando eu estou perto das pessoas que é da minha convivência, que é onde eu entro e saio a hora que eu bem quero, essas pessoas são testemunhas vivas, né, e eficazes daquilo que acontece. A minha mãe mesmo, ela, quando percebe que tem um homem do espaço no quintal dela, e ela sabe que ele está vindo, ou ela está vindo da minha direção, a minha mãe e meu padrasto vai para dentro do quarto e fecha a porta, né? No começo, lá em Juiz de Fora, também era do mesmo jeito. A Ana, o Ronaldo, da mesma forma. Depois, aquilo vai virando um costume. E aquele costume faz com que você não tenha mais medo, mas isso vai de pessoa para pessoa. Mas se essas pessoas, inclusive, der as caras, que nem o Ronaldo, a Ana, já até falou que a hora que eu quiser gravar eles falando, a minha própria mãe disse isso, ela fica à disposição. Mas a minha preocupação é preservar a imagem dessas pessoas, porque eu não estou nem aí para nada. Pode me criticar o quanto quiser, pode dizer que o meu relato é uma mentira, pode dizer que eu nunca vivi o que eu vivo, né? Podem dizer que isso aí é coisa da minha cabeça, que isso aí é coisa de gente que não tem nada que fazer. Podem falar o que quiser, podem falar que isso é uma nova religião, podem falar o que quiser. Para mim, não importa. Não importa. A única certeza que eu tenho é que essas pessoas nunca, enquanto eu for homem e tiver palavra, sentará à mesa junto comigo e comerá do mesmo pão que eu. Nunca. Jamais. Jamais. Então, não só os meus funcionários, como todas as pessoas, que inclusive os ufólogos que já estiveram comigo, já têm mostrado interesse, né, de se apresentar em meu favor, para dar o testemunho de 2009, 2010, 2011, 2013 até 2014. Porque tais pessoas já estão prontas para ser aposentadas. E aí não terá mais vínculo, né, com a função de trabalho. Então não existirá mais nenhuma coisa que possa impedir essas pessoas na função do trabalho. Que ao contrário de muitas pessoas acharem que qualquer um pode se apresentar, que a função é uma e a vida particular da pessoa é outra, negativo. Em toda função e em toda profissão existe represálias. Porque quando você trabalha no setor privado, você carrega o nome da empresa. Quando você é um funcionário municipal, estadual, federal, você carrega o nome da empresa, da máquina pública
que você representa. Você pode dar até uma de super-herói e dizer, olha, eu sou policial militar, eu sou coronel da polícia militar, lá no batalhão eu sou policial militar, mas aqui é minha vida e eu vou contar isso. Isso é mentira. O cara pode até fazer, ele pode até contar, né? Mas ele vai ser chamado a atenção pelo seu superior, que no caso será um coronel ou a junta administrativa, né? Até mesmo do chefe de Estado-Maior da polícia, né? Então, esses ufólogos que estiveram comigo no passado, lá em Juiz de Fora, em Patos de Minas, em sítios alugados por eles mesmos, né? Em prédios comerciais, salas comerciais, como eu já narrei para vocês, de 100, 70% deles são funcionários públicos, ligados à Receita Federal, ligado ao IBAMA, né? Outros é ligada ao setor administrativo do Estado, de São Paulo, de Goiânia, do Rio de Janeiro, né? Então são pessoas que, se mostrar o rosto hoje e falar, olha, o Carlos ali, tudo que ele fala é verdade, porque eu já estive com ele e vi. Essas pessoas vão estar dentro dos seus setores de trabalho perdidas, né? Algumas podem até entrar em depressão. Então, como eles agora estão adquirindo tempo para aposentar pelo Estado, pelo município e pela União também, eles não terão mais aquele vínculo, né, com a representatividade do setor de trabalho, e aqueles que são do setor privado não terá mais compromisso com a empresa, como algumas siderúrgicas, mineradoras, petrolíferas e por aí vai. Então essas pessoas, elas não podem manchar a carreira delas de 41, 46 anos de profissão, né, para dar as caras na internet e dizer que o Carlos, que sou eu, está falando totalmente a verdade, que esteve comigo. Porque pode aparecer quem for antes, né, de eu divulgar o que eu tenho para divulgar para o mundo inteiro. Que todas, né, todas na boca de todo mundo, da maioria que é canalha, hipócrita e vil, vai dizer, olha, pelo dinheiro que o Carlos tem, ele pagou essas pessoas para testemunhar, né? O Carlos deu dinheiro para aquela pessoa, deu uma casa para aquela outra pessoa para testemunhar o favor dele. Então, independente do que seja, essa será a realidade. E não adianta você que me ouve de bom agrado dizer que não é bem assim, porque é. Porque o mundo é corrupto. A mente humana é corrupta. O ser humano, ele é invejoso, ele é hipócrita, ele é canalha. O ser humano, ele tem dualidade. Eu costumo dizer que todo ser humano é bipolar, porque ninguém está 100% favorável a si mesmo todos os dias. Ninguém. Ninguém. Né? Então, eu sei como é esse mundo dentro desse planeta que eu chamo de Eleap, que você chama de planeta Terra. E a maioria, como no passado, em 2016, né, que eu me apresentei aí nesse meio de comunicação chamado internet, que vem me ouvindo de lá para cá, muitas pessoas sonham, desejam, né, ter as suas experiências. Algumas até pedem para que eu auxilie elas em ter essas experiências. Algumas até me perguntam qual é o método para que se tenha também essas experiências. Outras perguntam como é ver pela primeira vez um homem e uma mulher do espaço, como no caso aconteceu comigo, né, no dia 20 de agosto de 2007, ali no Parque Nacional da Serra do Canastra. Então, são elementos que você vai montando naquele quebra-cabeça que eu falei naquele áudio anterior, e que você vai chegando, né, a um denominador comum. Então eu poderia muito bem
pedi a minha mãe para se apresentar, os meus funcionários, tanto em Patos de Minas como em Juiz de Fora. Eu podia até insistir que essas pessoas que me pesquisaram de 2009 para cá até 2014, que se manifeste, mesmo sem falar o nome ou mostrar o rosto, poderia. Mas na boca de muitos seria algo irrelevante, né? Porque o ser humano, ele é tão covarde que ele não consegue enxergar um palmo do seu nariz. O ser humano, ao invés de preocupar com a vida própria, ele quer preocupar com a vida dos outros. Então, quando você diz para mim que você dormindo rolou e quando foi cair da cama você flutuou, eu não tenho o direito de dizer que você está mentindo. Porque se eu redigir algumas explicações a você, é porque eu quero ter a experiência, mas não pelo sentimento de conhecimento, mas por inveja, para que eu também diga, comigo aconteceu a mesma coisa. Então há essa diferença, né? E enquanto isso, o mundo ele vai se afundando, ele vai se afunilando, e as pessoas acham tudo engraçado. Então não é tudo que as pessoas, como Eli Batista, como tantos outros que vier a mim me contar algo, que eu vou ali de pronto acreditar e bater palma dizendo, olha que maravilha, que coisa linda, que espetáculo, né? Então, quando envolve outras pessoas e está na minha responsabilidade de dizer o que é fato e o que é mentira, é minha responsabilidade, porque se trata de pessoas que me ouvem. Então, quando vai ouvir um terceiro, que no caso é o Eli Batista, para mim colocar minha mão no fogo e dizer é verdade, eu tenho que ter a responsabilidade. E o Eli Batista sabe que muitas e muitas vezes contaram para ele histórias, né, que depois ele viu que não passava de histórias, e eu tinha falado para ele, olha ali, toma cuidado porque isso é mentira, olha ali, pergunta isso, se o cara responder ele está falando a verdade, porque eu sei que se realmente ele esteve no local que eu sei que existe, ele viu aquela pedra, ele viu aquele símbolo, ele viu que tinha um relevo, que tinha uma trilha, né? Aí quando ele pergunta, a pessoa começa a se embananar todo. Aí o Eli fala assim, meu irmão, realmente fulano caiu de cavalo. Pouco tempo agora o Eli, pouco tempo assim, tem quase uns 8 meses atrás ou mais, um amigo do Eli foi e contou uma história cabeluda para ele. O Eli me reportou, eu falei, Eli, isso aí tá errado, viu? E no momento certo você vai saber a verdade. Aí o que aconteceu? O Eli simplesmente pegou um outro colega dele, né, que é o Zé, e foram em uma propriedade, e chegou lá, esse indivíduo dessa propriedade contou a mesma história que o outro tinha contado pro Eli. Quer dizer, ele estava usurpando, né, a história de um. Ou seja, aconteceu com um, mas eu vou contar como se fosse minha. Tá entendendo? Aí o Eli foi e falou, poxa vida, hein, Carlos? Foi batado o que você disse. Então, eu tenho essa responsabilidade de saber, né? De saber o que é verdade. Porque se o Eli, quando me contou aquele relato daquele cidadão que tem acesso, né, à tribo indígenas ali em Rondônia, e o índio daquela tribo, né, o líder daquela tribo contou um fato ocorrido, e ele depois reporta para o Eli aquele fato, e o Eli reporta para vocês que é aqui da lista de transmissão, é minha responsabilidade parar, frear, né, o Eli Batista e falar, olha Eli, isso aí é mentira, sai fora dessa, porque isso aí eu não vou passar para as pessoas não. E vocês que me ouvem sabem que eu sou assim. Muitos, quando ouvia certos relatos por aí, né, que eram compartilhados através de mim, eu perguntava para vocês, olha, quem não quiser receber o relato do fulano já fala. E 90% de vocês pediram para eu interromper, porque a verdade ela tem que brotar dentro de vocês.
né? E você chamar uma pessoa de mentiroso, você está falando de si mesmo, né? Então deixa que as outras pessoas comecem a compreender aquilo que realmente é. Então, quando ele me contou esse relato, eu vi que aquilo era verdadeiro, como é, né? Porque nessas reuniões que eu participo, e já participei no passado, reuniões em lua de Júpiter, em uma das luas de Júpiter, de Saturno, né? Nessas reuniões, eu vi telas e mais telas se abrindo em tempo real e mostrando a atrocidade de raças caídas. Correto? E eu sempre me reservei a isso aí, porque isso não me compete. Mas quantas e quantas vezes eu já me encontrei com espécies caídas e outras espécies alteradas geneticamente que se passa por seres humanos como nós. E outros seres que usam pele sintética, né? Biologicamente criada, que você olha e você fala, não, aquilo ali não é uma pele sintética, aquilo ali é uma pele real, mas é uma pele sintética. E por baixo daquilo ali existe uma pessoa que não é desse mundo. E outros que já são desse mundo porque nasceram aqui, mas são mesclagens genéticas, mas que têm uma fisionomia totalmente horripilante e precisam se disfarçar no meio em que convive, né? Então são vários fatores, são várias coisas. E como não foi diferente a visita que eu recebo dioturnamente, quando veio a mim uma mulher do espaço e ela veio me energizar, ela já sabia que eu tinha ouvido e pedido que o Eli reportasse esse relato para vocês, né? E ali ela simplesmente, com aquele sorriso doce olhando para mim, moveu a sua mão e abriu em tempo real a localização exata, como se da palma da mão dela surgisse um projetor de altíssima definição e que me mostrasse em tempo real, sem a necessidade do uso da visão remota, né? O que estava acontecendo, o que tinha acontecido e onde se localizava. Onde se localizava, né? E ela permitiu que eu enxergasse as cidades subterrâneas, aquelas pedras, aquelas rochas de granito lapidada, uma cidade inteira feita de pedra, totalmente polida. Você olha assim, você vê até o reflexo daquele objeto através da imagem, de tão nítido que é. E ali eu vi o conselho, né, dessas criaturas, que é dividida naqueles que prestam serviço interno, naqueles que são os líderes, naqueles que são soldados, naqueles que são os caçadores e naqueles que são os guardiões. Entenderam? E são seres criados aqui. Não vieram de um sistema solar diferente. Não vieram de um planeta diferente. Foram criados aqui por raças e raças antigas, hostis, que aqui estiveram, como eu já narrei para todos vocês milhares de vezes, né? E ali, essa pessoa, né, essa mulher do espaço, que eu não vou dizer para vocês aqui o nome dela, mesmo porque eu não traduzi o nome dela foneticamente falando na nossa língua nativa, porque não convém no momento, né? Mas esse ser que vai ser apresentado, que você ouvindo esse áudio já está olhando aí na imagem, o nome dele é Grempacter. Grempacter. O nome dele traduzido é Grempacter. É um ser da classe réptil que tem uma pureza de linhagem niburiana,
mas não é niburiano, mas foi criado em laboratório por raças hostis que foram e estão aqui e que foram destruídas também. Entendeu? Lembra que eu falei para vocês que quando os niburianos, os Anunnakis niburianos foram expulsos daqui, uma fração se escondeu no subterrâneo, a outra fração desejou ficar para combater eles. Com a mudança do planeta e do campo energético do planeta e da consciência evolutiva da mesma, de não suportar tanta guerra no passado, o que aconteceu? Esses seres não conseguiam respirar. Então o que eles fizeram? Tanto os que ficaram para combater os maus, como os maus que ficaram para continuar no processo de escravização da espécie humana. Eles criaram cidadelas, eles criaram câmara para poder dormir em sono de hipersono, né? Onde você fica ali dormindo. Um exemplo, você tem a percepção de que dormiu somente 12 horas, mas você dormiu 12.000 anos. E quando você acorda, você sofre aquele choque, né? De cultura, de clima, de sensação, porque 12.000 anos se passaram em apenas 12 horas na sua percepção de sono. Para isso que serve as câmaras, né, de hipersono. E muitas já foram descobertas, né, por essas agências, por esses sindicatos. Esses seres continuam ainda em hipersono, não foram despertados porque o governo não achou um método para poder despertá-los. São seres benevolentes, outros hostis, outros que caíram aqui no passado e não conseguiram estabelecer uma comunicação com o planeta para que houvesse um resgate, e construíram ali através da tecnologia de suas naves, né, que foram aí, como é que eu vou dizer para vocês, sofreu o desmonte, né, da nave para poder construir certas centrais para que ali, através desses equipamentos produzidos por essas centrais, eles pudessem construir essas câmaras de hipersono. Então eles tiveram que desmanchar suas naves para poder sobreviver, como num processo de, como se eles fossem canibais, né? Tiveram que matar uma máquina para sobreviver dela, não por alimento, né? Não pela função do alimento, mas pela função do auxílio em que aquele equipamento poderia fornecer e oferecer para aqueles seres, né? Como uma válvula de escape. Então, essas organizações têm acesso a isso. Já encontraram muitos e muitos seres que há 6, 4, até 700 anos atrás caíram aqui, né? Entre 6, 4 mil, 900 e 700 anos atrás. Certo? Então, você tem esse mundo como sendo da espécie humana, mas não é. As pessoas acham que aquilo que é contado, né, no folclore local, ou naquela historinha de outro país, ou no folclore de outro país, é algo assim irrelevante. Não passa de uma história mal contada, ou uma história para poder assustar criancinhas, mas não é nada disso. É uma realidade escondida de forma sutil em contos de fadas, né? Então as pessoas, elas não compreendem e no momento não conseguem aceitar a verdade da maneira que ela é. E quando tudo isso vier à tona, quando isso vier a público, porque vai vir, o ser humano ele vai estar perdido igual o cego no tiroteio, né? E
muitos não saberão para onde ir. E eu tenho falado isso para vocês há muito tempo, né? Há muito tempo tenho falado isso. Então o que acontece? Para a gente fazer logo o resumo e eu finalizar aqui o áudio. Quando esse amigo do Eli ouviu esse relato desse índio contando, né, sobre esses homens lagartos, onde esse índio afirma ter visto e afirma também ter presenciado, né, a morte de muitas outras pessoas. Eu não sei se vocês lembram aquele áudio compartilhado pelo Eli, do colega dele contando, que em determinado lugar que esse colega do Eli foi, ele viu vários equipamentos, né, militar abandonado, até fardamento completo abandonado, né, lá na Serra do Trapoá, e não tinha motivo. Segundo o que foi relatado, é que parecia que aqueles soldados, né, estavam enfileirados e foram transportados ou evaporados, né, para um outro lugar. E ali ficou só o tecido do fardamento, do armamento, e diz que ninguém consegue chegar ali. Não para pegar aquele material, você consegue ver, mas algo te impede de chegar próximo àquilo. Então as pessoas que têm conhecimento da localização pode até levar. Talvez se você pagar um valor exorbitante, a pessoa pode até arriscar a própria vida para te levar ali. E talvez também você e a pessoa não consiga mais voltar. Então isso contado na cidade gera murmuração, gera ilusão, gera um novo folclore, né? Ou gera a suspeita de que alguém está escondendo algo ali e contando essa história para que você não vá e não descubra o que está sendo feito. Então vem a informação acompanhada de uma desinformação, essa é a verdade. Mas quando o Eli me contou, antes de eu pedir para que ele contasse para vocês, porque foram 2 áudios que ele tinha me gravado, eu de imediato desejei saber o que de fato estava acontecendo na região. Então eu peguei todo aquele quebra-cabeça meu e comecei a montar em uma retrospectiva das reuniões que eu participei ao longo dos 13 anos. Eu queria entender, sem o uso da visão remota, o que realmente estava acontecendo. E coincidiu de ser aquele momento o momento da minha visita dioturna. E foi aí que eu pedi àquela mulher do espaço que me falasse sobre. E ela me disse que essa raça réptil, né, é uma raça caída que supervisiona, né, os acordos governamentais. Então, até que os acordos, né, sejam cumpridos, por assim dizer, que haja cumprimento deles, o mundo vai seguir da maneira que tem, porque existe uma agenda para isso, queira você acreditar ou não. Então existe pontos do nosso planeta onde existe esses guardiões que na verdade são assassinos. Mas eles só são assassinos porque a pessoa humana está indo onde não deve ir, né? Por que tem muito caçador que nunca volta para casa, muito mateiro que nunca volta para casa, né? Muitas pessoas que desaparecem na floresta e as pessoas acham que foi comida por algum animal. Quando você é comido por algum animal, sempre vai ter rastro, né? Mas quando você desaparece sem deixar vestígio, significa que algo incomum aconteceu. Incomum para a visão humana, mas comum para aquilo que realmente existe e que eu venho falando aqui para vocês ao longo desses quase 5 anos já. Então, quando ela moveu a mão dela e me mostrou em tempo real a localização dessa base, ali mesmo, no estado de Rondônia, que pega
o lado oeste de Rondônia e vai até o sul de Rondônia, né? É uma base de mais de 370 quilômetros de extensão. E tem vários acessos, né, que é escondido de forma holográfica. O que é isso? É você passar próximo a uma entrada e ver um rochedo, achar que aquilo ali é um rochedo, quando na verdade é uma projeção holográfica tão real, tão viva, que você acha que é um rochedo. E ela libera certas frequências, essa tecnologia holográfica, que faz você desviar a sua intenção de chegar até ali, né? Outros são projetados através de falsos lagos, ou falso animal, ou falsa árvore, ou uma falsa cabana, ou por aí em diante, né? Então, são tecnologias avançadérrimas que são colocadas, né, instaladas na porta dessas entradas para justamente confundir a visão humana, porque você enxerga aquilo que é holográfico. Porque trazendo a calibragem da sua energia, da sua percepção, que se chama visão, você vai entender e compreender. Então você olha e vê que aquilo ali faz parte daquela natureza, que aquilo ali condiz com a realidade daquele local, né? Jamais numa entrada dessa poderia ser projetado um elefante, por exemplo, né? Ou um rinoceronte. Tá entendendo? Então, geralmente, eles projetam algo que seja eficiente para aquela região, para que a percepção de quem passar naquele local veja aquela imagem e compreenda que aquilo ali faz parte da natureza local, quando na verdade é uma entrada para esse mundo, que com certeza metros adentro tem um ser de lá te olhando aqui. Você já ouviu aquela história onde as pessoas estão no meio da mata e do nada elas veem vulto ou veem a imagem projetada de alguém e esse alguém desaparece e as pessoas não conseguem entender? Imagina um exemplo, uma árvore colossal, né, com a circunferência dela, vamos dizer assim, que o seu elemento circunferencial vai se dar em torno de 50 metros de circunferência, de largura da árvore. Só que essa árvore não é real, é uma visão holográfica, e você está próximo a ela. E de dentro dela você vê sair uma criatura dessa. A sua percepção é que aquele ser atravessou, sem nenhum impedimento, aquela árvore que a sua mente diz que é sólida e é real, quando na verdade é uma projeção holográfica. Deu para vocês entenderem mais ou menos os parâmetros? E ali aquele ser, ele é evasivo aí a sua mente e te confunde. E quando você fecha os olhos, ele desapareceu, quando na verdade ele só retrocedeu os seus passos para onde ele estava, e de lá ele está te observando. É dessa forma que funciona. Então dificilmente uma pessoa em sã consciência duvidativa, ela vai conseguir compreender e ver que por mais que aquele elemento ali faça parte daquele lugar, ela vai perceber alguma coisa que não condiz com aquilo que ela está vendo, como um problema, né, no campo energético da base holográfica. Então, não estou dizendo para você sair aí olhando tudo, fintando o olho em tudo, que vai ser da maneira que eu estou dizendo que não é, tá? São algumas partes desse mundo que existe, essas entradas subterrâneas, né, para você ter acesso a essas cidadelas que, por sinal, são muito perigosas, tá? São literalmente, tecnologicamente vigiadas e guardadas por esses guardiões, entendeu? E por que essa base está ali na região de Rondônia? Justamente para poder vigiar
todo aquele complexo que há bastante tempo atrás eu narrei para vocês, né? Que ali existe sarcófagos, câmaras de hipersono onde estão os niburianos Anunnakis, que ficaram para trás para poder combater a raça hostil. E por que justamente uma raça hostil está ali vigiando? Justamente por causa do acordo firmado entre as agências governamentais. Eles estão ali não para poder desviar ou explorar aquela tecnologia, falando dessa raça caída, desses guardiões que estão ali tomando conta da região para poder preservar. É porque o acordo de transferência tecnológica que houve, ele já foi finalizado há aproximadamente 28 anos atrás. Então, as agências, que eu chamo de sindicatos, essas cooperativas, que não tem nome nem endereço, que são no imaginário das pessoas coisas de filme hollywoodiano, são reais. E elas não podem trabalhar à margem de um governo, elas têm que trabalhar numa forma oculta ao governo. Tá entendendo? E essas organizações, elas são criadas para combater a ferro e fogo essas espécies caídas. Deu para vocês entenderem como funciona? Então, essa raça réptil que você está vendo aí no desenho aí, é uma das que está povoando grande parte, né, do nosso planeta, e que são de uma linhagem mesclada geneticamente, partindo da pré-confecção em laboratório na criação dessa própria espécie, que uma vez criada se tornou dominante e autossuficiente, mas tem ciência justamente dessa obra hereditária que é a linhagem pura, mas não pertencente, porque eles não são de Nibiru e não vieram de lá. São descendentes indiretos, mas nascidos aqui. Entenderam? E doutrinados pela mesma espécie que o criou, que são aqueles que ficaram para continuar a escravização da própria espécie, que somos nós. Então, quando acabou o acordo de transferência tecnológica, aquelas coisas todas, criaram-se essas organizações para poder combater, né, esses seres répteis, insectoides e de outras modalidades, justamente para poder, de forma forçada, o governo oculto continuar os seus estudos. Então, por isso que essas regiões, como no passado, mas agora com muito mais força, se tornaram hostis. E por isso que no relato do Eli, o índio conta que ali ele testemunhou esses homens lagartos com lanças, escudos prateados na mão e que devastavam quem estava na região. E por quê? Que propriamente o indígena natural, como no caso esse homem, não foi morto? E por que que os índios, muitas das vezes, são poupados por essas espécies? Porque são pessoas que, por mais que tenha informações em relação à tecnologia, em relação à modernidade do mundo moderno, existe, né, um acordo entre as espécies hostis e as benevolentes, que por mais que essa espécie indígena, que é o nosso povo indígena, né, que somos todos nós, existe esse acordo de preservação deles. Por isso que muitos são poupados, porque eles vivem direto na floresta. E se você chegar perto de qualquer cacique e fizer uma amizade com esse cacique, com essas pessoas mais antigas, né, que carregam a história real, verdadeira, da cultura dos seus antepassados, eles vão falar dos deuses,
né? Vão falar das estrelas que caíram do céu, vão falar daqueles homens que desceram de dentro das estrelas, ou daqueles homens que desceram do sol, quando o sol desceu na terra. Cada um vai usar o termo que lhe parece mais apropriado, né? Essa é a verdade. Então, essas tribos indígenas espalhadas no mundo inteiro, elas são preservadas, porque elas são tidas como inocente, por mais modernizado que alguns índios se encontrem na atualidade. Eles ainda carregam neles uma marca de autopreservação, né? O que pode ser letal a outro índio é uma espécie ou uma raça de índio mais cruel, como ainda existe nas florestas amazônicas, né? Tribos indígenas que são tão violentas que não poupam nem os outros índios. Isso aí, existe até os registros da própria FUNAI narrando isso, né? Então, em relação a essas raças, elas permitem que isso seja visto pelo índio, porque sabe que ele é informado e que ele vai passar isso para frente. E isso cria o quê? Medo, pânico, cria rejeição de ir no lugar. E aí, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas respeitam, outras pessoas querem se aventurar e infelizmente são mortas, desaparecem, né? Então isso acontece em todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo acontece isso. Então quando essa mulher do espaço me mostrou e me narrou isso, que com o meu resumo eu fiz para vocês, dando essa explicação mais aceitável para vocês, para que vocês tenham aí uma fácil compreensão do fato, ela me permitiu ver um fato que tinha ocorrido semanas antes, né? Da mesma forma que ela moveu a mão e essa tela no ar abriu e em tempo real eu estava vendo, ela moveu de novo a mesma mão e ali eu vi um fluxo temporal do disco passado, onde eu vi ali, tive a infelicidade, né, de ver pela visão que ela me mostrou, um mateiro, né, indo caçar e próximo à entrada dessas bases, né, de uma das entradas da base. E ali esse ser veio ao encontro dele e ele não teve a mínima chance. Então a imagem que eu vi projetada por ela dentro da linha temporal da realidade consciente desse planeta que eu chamo de Eleap, eu vi o momento em que do escudo dele saía 3 feixes de luz e se formava em um único só, e quando batia naquele homem, automaticamente a carne dele já derretia, já queimava e já começava a aparecer toda a estrutura óssea, e ele ficou totalmente pulverizado. Só o armamento dele que ficou lá. Entendeu? Ela permitiu que eu visse isso, né? Que eu pudesse testemunhar um fato ocorrido através das suas telas holográficas, justamente para que eu novamente lembrasse da perversidade e da maldade dessas raças caídas, que já foram sentenciadas, julgadas, sentenciadas, e aguarda agora só a execução da pena. Então, o que eles foram criados para fazer, eles farão. Essa raça réptil aí que o Eli narrou para nós, por parte desse seu colega que conhece esse índio que de livre e espontânea vontade contou essa história desses homens lagartos, é uma história verdadeira, real, e que nem precisou eu ir atrás para confirmar a veracidade dela, justamente pela responsabilidade que eu tenho que ter de passar algo para você que vem de outra pessoa, como no caso do Eli ou de qualquer um outro de vocês, né? E me mostrar, né, através
disso aí o que realmente é. Então, se vocês, que nem eu falei no início desse áudio, mais pro meio, né, na verdade, compreendesse ou procurasse entender o que de fato passa atrás da cortina desse mundo, muitos nem sairiam na rua, né? Muitos nem sairiam na rua. Então, o mundo é manipulável. Existe aqueles que sobrepõem dentro do próprio mundo uma manipulação em massa. Eu passei para vocês no ano passado aquelas datas, né, que todos vocês estão vendo cumprir. Eu narrei para vocês também que muitas pessoas, que a maioria de vocês conhece, mas eu que não vou falar o nome aqui para preservar a profissão da pessoa, mas são pessoas importantes, já têm me procurado para poder me pedir, né, mais detalhes sobre essas datas, porque não é só a pessoa que finge de mal entendido que me ouve, não. As pessoas, de uma certa forma, com mais esclarecimento acadêmico, muito superiores a mim, me ouve também, né? E eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que aquilo que eu falo, por mais rejeitoso que seja para muitas pessoas, ainda faz com que a mesma pessoa que rejeita, quando ouve, volte para ouvir novamente. Porque a pessoa, uma vez que me ouve, não consegue parar de ouvir. Volta e meia tem que estar me ouvindo. Por mais absurdo que seja, e por mais que a pessoa tente não acreditar, ela sempre se reluta com ela mesma, mas acaba ouvindo. Você está entendendo? Então, aquelas datas que eu dei para vocês estão vendo cumprir. O STF agora obrigou, né? Obrigou a vacinação em massa. Agora você, brasileiro, é obrigado, né? Mas ninguém vai aí na tua casa pegar você forçado para te vacinar. Ninguém vai fazer isso por enquanto. Mas você é obrigado a vacinar. E as restrições, elas serão dadas em agências bancárias, em shopping, em viagens aéreas, ou em viagem estadual, interestadual, né? Então, querendo ou não, você que precisa exercer certas funções, você vai ter que tomar a vacina. Não é verdade? Você vai ter que tomar a vacina. Aí, as pessoas que são menos esclarecidas, ou até mesmo aquelas que são muito esclarecidas, elas param e pensam, poxa, pior do que o Covid, que já não mais existe, é o Ebola. E outras tantas doenças que está aí e que não se manifestaram, mas irão se manifestar. E na história do planeta, na história do mundo, nunca houve um período na história em que lideranças governamentais obrigasse a população a tomar um certo tipo de medicamento. H1N1 matou muita gente, mas a vacinação não foi obrigatória. O Ebola exterminou muitas pessoas e a vacinação não foi obrigatória. Nós temos a cólera, nós temos N doenças que tem por aí, e nenhuma dessas vacinações, que também são contagiosas, foi obrigatória. Justamente essa vacina, ela se tornou o ápice da obrigatoriedade no mundo inteiro, não é só no Brasil. E além da vacina, isso nada mais é do que um teste para a implantação da nova ordem mundial, porque muitos vão se manifestar em desfavor dessa obrigatoriedade. Por quê? Tantas doenças existem no mundo, algumas nem são citadas mais, mas estão aí, e são tão letais como, e nunca foi feita uma obrigatoriedade
para aquele tipo de vacinação. E por que justamente essa? Justamente porque as coisas têm que caminhar no cumprimento daquilo que eu falei para vocês, de uma manifestação em massa, da implantação da nova ordem mundial. E essa vacina, essa obrigatoriedade, ela, atrás dela, existe o quê? O teste do argumento futuro para, por base dessa rejeição que muitos irão rejeitar, querendo ou não, né? Muitos irão rejeitar, isso vai ser, não vai ficar assim, né? Muitos irão rejeitar. E através dessa rejeição, os governos decidirem que é hora de uma nova ordem mundial. E a maioria que está aí não percebe, outros percebem e ficam calados. Não é verdade? E todo mundo bate palma, né? E o Brasil, como sempre, vai sempre na onda do fluxo. As lideranças mundiais bate palma, o Brasil fica de pé. Não é verdade? Então, se você olhar na Constituição Federal e procurar saber, se você tiver um amigo, seu advogado aí, você vai ver que até o seu amigo advogado pode te informar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é equívoca. Porque se somos um povo democrático, nós temos direito à escolha. Nós temos direito a ser livres. Aí eles usam o termo, né? O termo que foi usado é o seguinte: não se pode ser livre quando muitos podem ser prejudicados por aquele que deseja ser livre. O que eles querem dizer com isso? Se eu não tomo vacina, eu posso ser um transmissor ativo da doença e posso contagiar e contaminar outras pessoas. Então, se o meu bem-estar não é tomar vacina, eu tenho que abrir mão desse bem-estar para o bem comum. Não é verdade? Mas todos nós sabemos que por trás disso existe uma maracutaia muito grande, né? É uma vacina que foi criada de forma muito rápida, né? Todos nós vimos aí ao longo do ano inteiro pessoas denunciando que seus parentes, seus entes queridos morreram, né, de outro tipo de coisa e foi colocado como foi Covid. Foi feito até um pedido de revisão dos estados e dos municípios, não é verdade? Para fazer esse levantamento que a gente sabe que não vai ser feito mesmo. Todo mundo viu aí vídeos espalhados e todo mundo reclamando, mas em um mundo corrupto, a minoria não tem voz. Mas essa minoria que hoje não tem voz, lá na frente, é que vai ser consultada por aqueles que vão almejar a libertação do mundo. Mas aí, como todos já sabem, é tarde demais. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte: fiquem atentos a todas as informações. O Rodolfo vai passar para vocês aí o código, né, específico para isso. Usando esse código, você pode tomar qualquer tipo de vacina que não vai te fazer efeito nenhum. E ele é um código dado por Zamaniel e é de graça. Só que não é para todos, porque esses todos que eu estou dizendo são aqueles que vão achar que isso é uma religião, que isso é uma protestação de crença que não tem nada a ver. Mas para vocês que já me ouvem na lista de transmissão e que viu que realmente esses singelos códigos e sigilos que eu tenho passado para vocês surte grande efeito, vocês é que são testemunhas e ponto final. Acabou. Não é verdade? Então, muitos de vocês já tiveram a experiência, né, de seguir e ver que aquilo ali surtiu efeito. Então, em último caso, quando você for tomar a vacina, 16 horas antes, você faz a pronunciação do código, tá? E se você tem um ente querido aí na sua família que não tem uma capacidade de decisão ou que quer que você faça algo por ele,
Basta você recitar segurando na mão dele, ou no ombro, ou dando um abraço, ou colocando a mão na cabeça, não tem problema. Ou você fazendo até um carinho na pessoa, você recita com a autorização dele, tá? Não é para fazer nada pelas costas, não. E a pessoa vai estar imunizada, porque códigos é carregado de milhares e milhares de fragmentos dessa matriz divina. E aquilo lhe causa uma mudança extraordinária. O Rodolfo vai passar para vocês, não sei se é antes desse áudio, ou depois desse áudio, ou junto com esse áudio, né? O texto escrito por mim com o código feito pelo nosso desenhista, né? E use quem quiser, né? Use quem quiser. Todo mundo é livre para poder fazer o que quiser. Eu jamais aqui vou falar para você não tomar essa vacina. Eu não vou dizer, olha, não tome a vacina porque é um veneno, porque vai te matar. Eu não tenho o direito de fazer isso. Mas eu sei o que ela é. E não compete mais a mim falar, porque eu já falei o ano inteiro. Então, eu conversando com o Zamaniel, ele, de livre e espontânea vontade, permitiu que eu pudesse passar esse código, que não é reza, não é oração, né? Não é bruxaria, nem feitiçaria, nem nada do tipo. E que através desse código não fosse permitido nenhuma mudança no seu DNA e no seu RNA. Agora, use quem quer, faça quem quer, cada um tem os seus problemas, tem a sua individualidade. Quem sou eu para impor algo a vocês? Por isso que lá no início do áudio eu falei, acredite quem quiser, ninguém precisa acreditar em nada. Em nada. Entendeu? Em nada. E fiquem atentos a qualquer informação. O áudio que eu ia gravar para vocês no domingo falando sobre esse assunto, eu já falei por escrito, estou falando aqui agora, anexado ao relato, junto ao desenho representativo daquilo que me foi mostrado. Então, aproveitando esse gancho aqui, já são 1h07 de áudio, já são agora 20h17, eu já quero finalizar, né? Para pedir a vocês que fiquem atentos a tudo e não use a informação da mídia como um predicado absoluto para a questão. Sempre tenha um pé atrás em tudo. É o direito de vocês. Até mesmo nos meus relatos, tenha um pé atrás em tudo. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Livres. Livres, livres, livres mesmo. Cada um faz o que quiser, procure o que quiser, acredite no que quiser. Eu não tenho muito para falar dessa raça réptil, porque só aquilo que me foi dado a saber para falar com vocês é que eu falei. Não vou aqui ficar exaltando a agressividade deles, nem exaltando a ferocidade deles, nem falando deles, porque isso não me convém. Porque são pessoas, né, descartáveis para mim, essas raças hostis. Tá entendendo? Então, por isso que eu não me preocupo muito em falar delas. Mas como eu havia prometido para vocês que eu pediria, né, ao desenhista que reproduzisse como realmente são, ele fez questão de desenhar para nós e fique retratado e registrado tanto pela visão do próprio Eli Batista, né, que soube dessa história em antecipado e compartilhou com vocês, como fique também essa visão em relação a essa mulher do espaço que me passou os acontecimentos. Então, não entrem em qualquer mata, não se aventurem em qualquer caverna, tomem cuidado com quem vocês andam, tá? Sejam espertos em tudo, não demole pro azar, tá? E procurem
ter os seus momentos felizes enquanto houver essa oportunidade. Eu não vou prometer nada para vocês em relação de uma melhoria no mundo, porque não vai acontecer, né? Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não vou dizer que amanhã tudo será mil maravilhas, porque não será. Aqueles que já me ouvem por 4 anos e meio sabem que tudo que saiu da minha boca se cumpriu. Se cumpriu e vai continuar se cumprindo. Então eu peço para que vocês fiquem atentos, busquem a informação de vocês, analisem a fonte de vocês, né? E crie em vocês a opção de acreditar sim ou não, tá? Eu não peço que acredite em mim, sempre tenho reforçado isso, porque essas experiências competem a mim e delas eu falo. Agora, quem sou eu, né? Para dizer para você que tudo que eu falo aqui é verdade e que você tem que acreditar. Quem sou eu para falar isso para vocês, né? Mas como eu falei, é minha experiência, é minha vida, é aquilo que eu tenho vivenciado, vivo e continuarei vivendo sempre na presença deles, tanto aqui em Eleap, como lá em Galamiak e em todos os planetas que eu já tive o privilégio de conhecer pela vontade e consentimento deles em me convidar para participar aí dos seus mundos, tá bom? Não me levem a mal, mas falar de raças caídas não é minha praia, tá? Porque eu sei o quão maléfico eles são e quais são, né, os resultados de, de toda essa desgraça, né, que vem acontecendo de milhares de anos para cá, de alianças, quebras de alianças, contratos, acordos e por aí vai. Todo mundo tá careca de saber dessa mesma história, que na verdade é uma realidade que muitos procuram não saber e nem querem entender. Entenderam? Mas a felicidade que temos é que são e foram já julgados, sentenciados e aguardam agora só a execução da pena, conforme eu já falei tantas vezes para vocês. Beleza? Então, no mais aí, gente, ó, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Amanhã, um ótimo sábado para todo mundo. Domingo, um bom início de semana, tá? E vamos continuar nessa luta que na verdade é confortante para aqueles que já compreenderam a verdade, né? Então é isso aí, gente. Um abraço para todos vocês e fui. Ah, e outra coisa que eu quero narrar para vocês aqui que eu esqueci, que minha mente está muito cansada, é o seguinte: o ser aí, esse ser hostil réptil caído aí, ele tá exatamente, tá, da maneira que me foi mostrado. Tanto é que o Eli não conseguiu dar detalhes, nem a pessoa que contou o Eli conseguiu dar detalhes e tudo mais. Então, quando ela me mostrou ele estava usando esse tipo de bota, esse tipo de colete, esse cinto guarnição, essa lança e esse escudo. E a cor das escamas dele é essa aí que foi retratada. Então, o desenhista aí que todo mundo conhece aí, retratou 100% como é, tá? Aí eu esqueci de narrar aí assim para vocês aí.